Meus amigos, meus irmãos, é com um sentimento de profunda alegria que venho informar que finalmente a reforma da federação vai começar. Finalmente conseguimos os recursos para iniciar as obras e os trabalhadores já se encontram lá a postos. Muito obrigada a cada um de vocês que colaboraram para que esse momento fosse possível. A federação em breve estará de cara nova. Muito obrigada. Você não sabe o que mais virá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jade. Boa noite, Meire. Mais um café com Bezerra. Nós, finalmente. Eu fico com saudade. Passa de cada 15 dias, mas eu fico com saudade, né? Fico ansiosa por esse momento. É verdade. Lembrando que o nosso café com Bezerra é aquele momentinho que a gente se reúne aqui, como se tivesse todo mundo à mesa, na cozinha de casa, todos juntos, para conversar sobre unificação. Porque o nosso Café com Bezerra é esse bate-papo sobre o nosso documento orientador, o nosso OCE, e nós aqui falamos sobre união dos espíritas, sobre unificação do movimento espírita, e as temáticas que perpassam a esse documento, trazendo aqui reflexões a partir do diálogo com pessoas que estão ativas no movimento, que vão colaborar conosco nesse momento bem interativo, não é, Meire? Com certeza, Jade, com certeza. E é sempre bom lembrar a todos que esse documento foi um documento construído coletivamente, com a participação de todo o movimento espírita brasileiro, que relatou as suas necessidades, as suas dificuldades, que foram bem analisadas, colocadas, trabalhadas, ajustadas, postadas, arrumadas e finalmente aprovadas, né? Para que nós pudéssemos ter um livro orientador para os nossos trabalhos. E é importante frisar que dentro dessa obra também tem orientações referentes aos manuais de cada área, que esses também precisam ser adquiridos e estudados pelos trabalhadores das áreas para melhor executar essas atividades com segurança com Jesus e com Kardec. Isso mesmo, isso mesmo. E hoje, gente, o nosso tema não poderia ser mais especial. Meire, a gente vai falar sobre família. Nossa Senhora, hoje vai ser, viu? Vai ser hoje. Eu não digo nada. Então, já convidem aí a sua família para participar aqui também, assistir esse programa, participar aqui no chat, manda mensagem, manda pergunta, aproveita para mandar o link agora que está começando para quem ainda não assistiu, para algum colega de movimento de trabalho espírita, manda ali para avisar que está começando o nosso Café com Bezerra. Pois é. E hoje, mais do que especial, né, Jade? Super especial. Isso. Tem gente aí, Nossa Senhora, com uma bagagem grande para contribuir com a gente aí, trazer muitos esclarecimentos sobre essa área que deixou de ser a caçulinha, né? Mas ainda não é, não é verdade? É verdade. E para compor essa mesa aqui conosco, vamos chamar a Meire. Bora lá? Vamos chamar o nosso querido Frederico Pifano. Olha aí, meninas. Boa noite. Já peguei meu cafezinho aqui para bater o papo com o Dr. Bezerra, porque não é sempre que a gente tem um convite para tomar café com pessoas tão queridas, com nosso Alagoas representando hoje o nosso Nordeste, o melhor sotaque do Brasil. Ok? Adoro ouvir o sotaque de vocês do Nordeste. E já falei com uma amiga que vai chegar daqui a pouco aí, que eu gosto de vocês do Nordeste, que vocês não mandam beijo, vocês não mandam abraço, vocês mandam cheiro. Eu adoro esse negócio. Né? Então, a gente está aqui para conversar sobre família
em vocês. Obrigado por nos receberem na casa de vocês aí no Alagoas. Perfeito, gente. Aí o Fred, já estou chamando de Fred, já está íntimo De Fred, aqui. é isso aí. O Fred, ele é coordenador adjunto da área nacional da família. Ele trabalha com o nosso querido Marco Leite, né, nessa área que é novinha, está dando os seus passos estruturais. Ele vai conversar sobre isso agora, não é isso? Vamos lá. E aí, tem mais gente? Isso, tem mais gente. Nós vamos chamar, então, ela, que é trabalhadora da Federação Espírita Paraibana e é a coordenadora da região Nordeste. Mari Lourdes Queiroz, bem-vinda! Oi, gente, que alegria, viu? Estou aqui também com um cafezinho, que delícia, né, Fred? Ó. Maravilha! Jade, Meire, que alegria estarmos em família, não é? Como nós estávamos conversando lá nos bastidores, estamos na sala de casa, na cozinha de casa, tomando café com o Bezerra. Então, não teria um momento mais agradável do que esse, e principalmente em falar de família. Estou muito feliz e grata por estar aqui com vocês. Muito bom, alegria nossa. Então, agora Então, agora nós vamos trazer a nossa última convidada, né? Ela que é a nossa coordenadora da Federação de Alagoas, a nossa querida Ivete Moura. Seja bem-vinda, Ivete. Olá, menino e meninas, que bom estar aqui com vocês. Eu estava falando, viu, Fred, agora há pouco, porque Meridiane fez, vixe Maria, não sei o que eu digo, se Fred ouvisse isso, que ele adora o sotaque nordestino. Olha, muito bom isso mesmo. Vocês, né, receber Fred e Mari Lourdes aqui em casa, que maravilha, né? Dois queridos. Então, vamos falar de família. Muito bom, muito bom. E vamos aproveitar das boas-vindas aqui para a nossa Valéria Farias. Está aqui com o perfil da Lia, que é filha dela, mas a gente sabe que é a Valéria. Que é ela, está escondida atrás da filha, ela, mas é ela. Que é a coordenadora adjunta da área da família. A nossa Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Aninha. Feliz por estar com vocês. A nossa Rose, bem-vinda, Rose, boa noite. Maria Cristina, boa noite. Edileide. Boa noite, Rosa. Edileide de Colônia Leopoldina, viu, gente? Colônia Leopoldina, cheiro é de Edileide. E a nossa Zezinha, boa noite, Zezé, seja bem-vinda. Muito bom. Então, vamos começar com uma mensagem, um convite do nosso querido Bezerra para ir preparando o solo dos nossos corações para essa reflexão de hoje. Vamos lá. Meus amigos e meus irmãos de Jesus, paz aos vossos corações e luz às vossas consciências. Em regra, quando aí na terra recebemos um arresto de luz, julgamo-nos iluminados, ou pelo menos mais esclarecidos do que os nossos irmãos, que da mesma centelha não partilharam. E partimos contentes a proclamar a nossa dita, julgando-nos perto da conquista definitiva da felicidade que almejamos. Pobre do homem, pobre filho do pecado, isto também me sucedeu. Bafejado pela iluminação de meu guia, eu, mísero verme, mal saído do lodo, julgava-me mais perto do céu que eu arquitetara, e não sabia, como agora o sei, que essa luz só me foi concedida como fruto de misericórdia, justamente porque sem ela eu fora mais falido do que outros que não a possuíam. Pobre vaidade, estúpido orgulho humano, que da própria esmola divina faz patrimônio de presunção. Aqui chegados, entretanto, vemos melhor estas coisas, e então, e só então, nos convencemos de que mais é o negativo que o positivo do nosso esforço, ou, por outra, o que fizemos é nada em relação ao que pudéramos fazer. Irmãos,
amigos, companheiros. Essa desilusão é comum aqui entre os que aí se presumem obreiros da salvação e aqui aportam com a sua bagagem de preconceitos, julgando terem feito mais que os seus irmãos. Outros descansam à sombra dos primeiros louros colhidos e pensam mais no que fizeram do que no que deixaram de fazer. Engano, cegueira, fatalidade, eis que importa combatê-la, concitando o discípulo do Evangelho a não considerar jamais terminado o seu dia de trabalho. A luz, meus caros, que se nos dá, precisa ser difundida em prismas definitivos e vivificada pelos atos, para que se possa refletir neste plano, em nós e por nós. Não vos julgueis jamais melhor que inhoados no quadro dos filhos de Deus. Antes, pelo contrário, julgai sempre que a luz é dada justamente aos caminheiros cegos e tanto mais intensa quanto mais próximos eles se encontram do abismo. Esta é a nossa, é a vossa, é a história de todos os filhos dessa terra de provação e de misérias, mas também terra bendita de redenção, como celeiro das graças de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pedimos, por vós e por nós, paz e humildade, resignação e sacrifício. Eis o que se vos pede para que a luz se não extinga em vossas almas. E assim, meus queridos amigos, após esse momento de reflexão que nos foi proporcionado pelo nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, que possamos pensar nele, que é o amigo de todos os instantes e todos os momentos, e ao direcionarmos os nossos pensamentos e as nossas emoções ao amorável Jesus de Nazaré, a ele nós assim diremos: amigo querido, diante de ti é que estamos, Senhor, e nos colocamos com sinceridade em nossos corações a te pedir, abençoa-nos. Abençoa-nos a todos nós que nesse instante aqui estamos reunidos, Senhor, com o propósito de melhor desenvolver as reflexões, melhor desenvolver as ações necessárias para que o trabalho na tua seara, Senhor, possa ser verdadeiramente trabalhado nos corações e nas consciências. Envolve, Senhor, os nossos amigos convidados para essa noite com a tua luz, inspirando-os, Senhor, no seu amor. Abençoa aqueles que nos acompanham, para que também possam acolher nos seus corações essas informações e, principalmente, Senhor, possam operacionalizar no seu dia a dia, com muito trabalho e dignidade, tudo quanto o Senhor nos ensinou. Que a tua paz, que o teu amor envolva-nos hoje, agora e por todo sempre. Bom, pessoal, então, como a gente iniciou já falando, hoje chegamos já à parte 2 do nosso documento orientador, nosso OCE, Orientação ao Centro Espírita, que vai falar especificamente sobre as áreas funcionais e as atividades do Centro Espírita. Hoje estamos chegando ao capítulo 6, que fala sobre a área da família, e temos aqui o coordenador adjunto nacional da área da família, a coordenadora regional da área e a coordenadora estadual da área. O time aqui completo para esse bate-papo. O ex é nosso. O ex é nosso. O time tá fraco não, tá forte. O ex é nosso. Esse ano. É verdade. E aí, então, vamos começar, né, Meire? Vamos conversar. Já, deixa eu só fazer uma correçãozinha. É o capítulo 7, viu, amor? Capítulo 7. É o capítulo 7. É que na minha versão não tem área da arte. Não, não tentei não, mas aí eu fui agora lá, é o capítulo 7. Né, capítulo 7. Mas não importa, o importante é que está lá. Isso, parte 2, capítulo 7. Isso, gente.
Então, vamos começar com as nossas perguntas, né? Porque o momento agora é dos nossos convidados, né? Da gente poder conversar com eles, né? E antecipadamente a gente diz, o pessoal já sabe, né? Que os nossos convidados, eles podem interagir um com o outro, na pergunta do outro, tá certo? Pode completar, pode trabalhar. É um bate-papo. Estamos na cozinha aqui de casa, certo? A cozinha é apertadinha, mas é grande de coração, cabe todo mundo, né? Então, a primeira pergunta, vamos falar com o Fred, tá certo, Fred? Vamos lá, para o nosso querido. Fred, qual a importância de instituir esse trabalho da família, essa área específica da família, para o movimento espírita? Como foi que aconteceu isso? Qual a ideia e realmente a finalidade de levar isso para as casas espíritas? Conversa aí com a gente sobre isso. Vamos lá, meninas. Primeira coisa, quem está nos recebendo em casa, obrigado pelo carinho, pela acolhida. Que bom estar aqui com essas moças tão especiais que nos dão alegria nessa noite de sexta-feira, né? Então, a gente conversar com vocês, poder conversar com vocês é um privilégio. E parabéns, Federação do Alagoas, para poder trazer essa questão e estudar com as pessoas isso. É muito legal, porque o documento orientador, via de regra, são aqueles documentos que a Federação Brasileira, o CFN, promove no sentido de orientar as casas, mas muitas vezes a gente não se atenta, não chega até a ponta, não chega até a casa espírita, que é onde o movimento acontece. Então é muito legal essa iniciativa de vocês de estudar junto, né? Ou seja, mais pessoas conhecendo, mais facilita o nosso trabalho de unificação. Isso é bem legal, então parabéns a vocês por isso, antes de mais nada. Bem, vamos entender um pouquinho dessa área da família e por que ela surge. Como é que as áreas surgem no movimento espírita em geral, né? Surge agora a área da artes, que é a mais novinha, a última, aí tinha mediunidade, tinha área de estudos, aí um tempo atrás veio a comunicação social, meio que substituindo a área de divulgação doutrinária. Então, como é que isso funciona? Mais ou menos é assim, as coisas vão se dando quase que naturalmente, as atividades vão acontecendo na casa espírita, as atividades vão se desenvolvendo nas casas espíritas, as federativas vão percebendo isso, o movimento espírita nacional como um todo vai percebendo isso, e a partir do instante que há um certo volume de atividades semelhantes, essas áreas, essas atividades se concentram e transformam numa área. Então, repara, não é um departamento, não é um setor, é uma área estratégica. Por quê? Porque cada federativa ou cada casa espírita vai organizar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus recursos de mão de obra, de espaço físico, de tempo. Então, não é uma visão empresarial, né, que tem que criar um departamento novo. Não, surge uma área. A área da família tem uma especificidade. Ela não nasce assim. Ela nasce diferente de todas as áreas, inclusive diferente da área de artes, que é a última, que você citou muito bem, Mary, para a gente. Por quê? Porque era da família, nós não tínhamos nenhuma atividade específica acontecendo de forma sistemática no movimento espírita brasileiro sobre família. Nós sabíamos o quê? Que as famílias eram um grande público. Era o público atendido pelo ESD, era o público atendido pela evangelização infanto-juvenil, era o público atendido pela assistência e promoção social, era o público atendido pela mediunidade, pelas diversas áreas, pelo atendimento fraterno, mas todas elas de uma forma não conexa, né? Ou seja, o membro da família que tivesse demanda buscava a informação. E você estudava sobre isso. Qual que é a grande questão? E qual foi a grande demanda há mais ou menos 6 anos atrás? Um pouco mais, talvez. A pergunta que era colocada é o seguinte: as questões que envolvem assuntos de ordem familiar, arranjos familiares, casamento, recasamento do recasamento, né? Separação, divórcio, né? Uniões homoafetivas, educação dos filhos, papel dos tios, dos avós, né? Relação entre irmãos. Quem está conversando sobre isso de forma ostensiva na casa espírita? E aí, você vai descobrir assim, a gente faz palestra de vez em quando sobre isso. A gente vê um pouquinho disso no EJA, às vezes. Então, olha, pois é. O que o movimento espírita entendeu? E esse é o grande desafio aqui da Mariludes, da Ivete, e nosso aqui, como um todo, representando a área da família. É fazer o seguinte, olha, esses assuntos que a gente citou aqui agora, só um pouco desses assuntos, eles têm que fazer parte de forma sistemática da casa espírita. Não é nem da federação, é da casa espírita. A casa espírita precisa conversar sobre isso, para que nós espíritas saiamos da
ideologia filosófica e possamos ir para a prática. Porque muitas vezes nós nos dizemos pessoas sem questões pré-concebidas, nós nos dizemos pessoas com capacidade de inclusão, mas uma companheira ou um companheiro na casa espírita, por algum motivo o casamento não dá certo, se separa e a pessoa vai embora da casa espírita. Uai, por que vai, talvez, no momento que ela mais precisasse da casa espírita? Né? O casal, recém-casado, tem um filho, uma filha, tem dificuldades, porque aí quem é mãe, quem é pai, entende isso, a vida muda quando chega um filho completamente, né? E a gente fala assim, e as pessoas sumiram, tá vendo? Não era nem espírita direito, porque se fosse espírita, não saía da casa espírita. E não, na verdade, o que a gente pode fazer por elas? Então, surgem aí duas preocupações importantes, pelo menos duas. A primeira, de termos atividades específicas na casa espírita que conversem sobre família. Repare, eu disse conversem, não que atuem, que o nosso papel aqui não é dizer que tem um modelo de família certa para que impor às pessoas esse modelo de família. Isso nós jamais faremos. Jamais faremos. Até porque modelo de família certa, eu acho que não tem lugar nenhum da Terra. Né? Tem aqueles que acreditam em modelos específicos de família e impõem visões para outras pessoas, o que não é um caminho muito feliz, diga de passagem, mas isso é um comentário para outras perguntas. Né? Então, a primeira questão nossa é falar sobre. A segunda, não menos importante, é lembrar que nós, trabalhadores espíritas, temos uma família. Porque a gente fala assim, nós somos família universal, todo mundo é irmão de todo mundo, mas é engraçado. Quem sabe da vida do Fred, da vida da Jade, da vida da Maria Lourdes, da Ivete, da Meire, da Edilene, de todo mundo que está aqui, né, acompanhando a gente aqui no nosso chat. Será que as pessoas param para pensar que nós, trabalhadores espíritas, também temos família? E que a nossa família também precisa da gente? Então, a gente começa a conversar sobre assuntos que, via de regra, a gente deixava como subentendido na casa espírita. Então, a área surge, na verdade, muito mais do que como atividades específicas, que serão sistematizadas e organizadas, e serão ao longo do tempo, mas ela surge para dizer o seguinte, movimento espírita, nós precisamos conversar sobre família. Mas de que forma? De que jeito? De que maneira? Bem, isso a gente vai construir com o tempo. Então, a área nasce numa brincadeira de trás para frente. Então, a gente não se organiza na casa espírita e depois vira a área. Não, a gente diz o seguinte, a área tem que existir. O que faz agora? Aí a Ivete fica doida, a Maria Lourdes fica doida, porque as pessoas perguntam, o que eu faço agora? Aí a Lagoas faz live para a gente ajudar a responder um pouco dessa questão. Mas é isso, ou seja, o movimento espírita disse, precisamos conversar sobre família. E aí, para eu poder passar a palavra para outras perguntas e para a contribuição também das nossas colegas, o que a gente tem que entender? A benfeitora Joana de Anjos, na introdução do livro SOS Família, faz uma colocação belíssima sobre essa expressão chamada célula máter da sociedade. Né? O direito usa essa definição nos dias de hoje, mas Joana faz um resgate histórico dos conceitos de família desde o tempo lá das cavernas, desde as primeiras agregações sociais. Mas ela coloca uma coisa bem importante. Ela vai dizer o seguinte, que há um investimento espiritual muito grande, ela fala isso em 1996, né? Ou seja, ela fala então há 26 anos, essa questão, há um investimento espiritual, por quê? Porque a família que se desagrega, por consequência, desagrega toda a sociedade. Então, vamos lembrar o seguinte, uma célula, o que é uma célula? Aula de biologia agora, hein? Uma célula, vamos lembrar, tem lá membrana, citoplasma e núcleo. Para quem não está lembrando da aula de biologia, lembra de um ovo aberto, que é igualzinho. O núcleo é o ovo, a clara, né, é o citoplasma, e a membrana é aquela partinha em volta, que fica lá, aquela geleiazinha que fica em volta, segurando para o ovo não todo esborrachar. Que quando você faz um ovo mexido, vou dar a receita daqui a pouco para vocês, você quebra ele e fica uma delícia. Mas, então, essa célula, que sou eu, né, no caso, sou um organismo, só passo a ter sentido coletivo como me junto com outra célula. Então, a família, enquanto sociedade, agora é uma questão de definição social, ela é uma célula que está vivendo ali dentro dela, ali, experimentando coisas.
A vida social só se dá quando outra família encontra com outra família. Então, eu começo a ter aí, né, um outro organismo mais complexo. Se eu for comparar com o corpo humano, eu tenho células, a união de várias células forma um tecido, daí o termo também, tecido social. A aglutinação e o desenvolvimento dos tecidos formam os órgãos. Então, lembra, o meu coração, o meu pulmão, o meu cérebro, meus olhos, são tecidos desenvolvidos e organizados que se tornam órgãos. E o coletivo de órgãos sou eu, o ser vivo que está aqui conversando com vocês agora. Logo, a família, a célula, se ela se desestrutura, todo o organismo se degenera. É o que a Joana coloca. E aí, numa comparação que ninguém gosta de falar, mas em família a gente fala, é mais ou menos a célula do câncer. O que é o câncer? O câncer é uma célula que adoeceu. E aí, os nossos glóbulos brancos, que matam as nossas doenças, não conseguem combater essa célula. E essa célula cresce no nosso corpo, ela começa a se multiplicar. E no final, via de regra, quando a gente não consegue tratamento, né, nós temos que experimentar, por motivos evolutivos, talvez seja essa dor, o nosso corpo vem a óbito. Então, o que a Joana está dizendo para a gente? Que se a gente não cuidar dessa célula, os cânceres sociais vão tomar proporção maior e, consequentemente, vão nos desagregar enquanto sociedade. Então, toda doença social tem origem numa causa familiar. Ou seja, eu não treinei em família. Por isso que família é lugar da diversidade, da complexidade, é lugar de não ter padrões nem ideias preconcebidas. Por quê? Para que as pessoas que estejam lá dentro, nesse cadinho, né, que você põe ele, cadinho, aquele elemento da química, você põe um monte de elemento dentro e põe fogo embaixo. Por que você põe fogo embaixo do cadinho? Para que ele possa derreter os elementos lá dentro e aqueles vários elementos se tornem uma coisa só. Então, família é esse exercício. Por isso que não tem um modelo único de família, uma forma única de família, porque eu preciso aprender com a diversidade, porque a vida social é, obrigatoriamente, uma vida de diversidade. Então, a área da família surge para que a gente possa conversar na Casa Espírita a respeito dessas questões. Vixe Maria, me arrasou. Vixe Maria, adorei. Vocês falam Vixe Maria, a gente responde o quê depois? Oxe, o que a gente faz? Eu adoro isso. Foi de emoção agora. Perfeito, perfeito. Essa explicação foi uma tradução assim. Clara, muito clara. Palpável, né? Palpável. A gente precisa entender, sentir, visualizar a importância da implantação dessa área e desse trabalho, e abrir o espaço para esse trabalho. Muito exatamente, bom. Essa reflexão, né, quando ele citou assim a célula a cancerosa, foi muito claro esse olhar desatento, mas vamos em frente, que está começando agora. Dona Joana, pelo amor de Deus, que não tem. O máximo que eu faço é repetir. Mas a Joana trouxe, você repassou. Então a gente não passa para você, você repassa para ela. Não tem problema, não. Combinado. Já passou porque captou a mensagem, né? Isso. Pois é. E aí, entendendo, então, a importância da chegada, do nascimento dessa área, e a gente vai falar de área a nível federativo nacional, para que haja essas discussões. Mari Lourdes, fala para a gente quais ações, então, que precisam ser desenvolvidas para que haja a inserção dessas reflexões, desse entendimento e dessa construção dentro dos centros espíritas. Então, né, com essa introdução do nosso querido Fred, né, trazendo essa concepção do acolher, né? Então, a gente precisa entender a casa espírita como essa casa que acolhe, né? Acolher a todos. Então, como nós vamos nos preparar para acolher as famílias? As famílias nessa complexidade, não é? Porque a gente, podendo ampliar o nosso olhar de família, nós vamos ter condições verdadeiramente de acolher. Falando no contexto de movimento, né, que é muito interessante, como o Fred falou, esse trabalho de vocês, né, de poder
trazer essas informações para o movimento, para as casas, para que a gente possa compreender as ações que vão ocorrer lá em cada cantinho desse país, né? No nosso Nordeste, que nós somos aqui do Nordeste, então em cada cantinho, cada casa espírita que pode ser realmente, como o André Luiz coloca, uma luz, não é? Que auxilia, que ajuda. Então, se a gente começar a perceber e a sentir as casas espíritas, que ela o é, assim, né? Acolher, esclarecer, amparar. Então, imagine esse trabalho com essa percepção da família. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, né, que é essa sensibilização. É isso, vocês já estão fazendo um trabalho, na medida que vocês estão esclarecendo, trazendo, conversando sobre a importância da área, não é? Por que ter na nossa casa espírita? Vai ser para toda casa do mesmo jeito, como o próprio Fred falou, é uma área que vem para unir, para colaborar, para unir forças, para estar juntos, não é? Porque já existem outros departamentos na casa espírita, não é? Imagina, aí vai ser mais um, como é que vai fazer isso? Então, a gente precisa entender que a área da família chega para caminhar junto com as demais áreas. E essa sensibilização, por exemplo, aqui na Paraíba, né? Como é que a gente está levando essa possibilidade de implantação? Fazendo reuniões com as direções das casas espíritas, visitando, eu não sei como chama aí em Alagoas, mas aqui a gente chama polo, que são as divisões na capital e no interior, né? Outros polos. E aí a gente começando a mobilizar esses polos e coordenadorias, o interior é coordenadorias, para que a gente possa marcar um momento, uma conversa, e falar da área. Porque aí a gente vai criando, trazendo essa possibilidade do semear. Né? Nós somos semeadores, né? Trazendo essa mensagem, trazendo essa proposta. E isso vai fazendo com que as casas conheçam, porque a gente precisa levar esse conhecimento primeiro. Não é como o Fred falou, houve uma necessidade, ela foi sendo trabalhada, porque algumas casas tinham pequenos trabalhos já envolvendo a família. Isso foi tomando uma necessidade muito maior para se estruturar. E, na medida que nós vamos falando sobre isso, nós percebemos o interesse das pessoas, dos dirigentes, não é? E quando esse interesse aparece, sim, então nós vamos primeiro compreender a diversidade das casas. Entender a necessidade daquela casa, porque nenhuma vai ser igual à outra. Às vezes você está numa área que a necessidade do trabalho com as famílias vai ser em outra vai ser diferente. Então, poder entender a necessidade daquela casa. Imagine, você vai implantar uma área e a gente sabe que é muito trabalho, mas poucos trabalhadores, não é? Aqui, pelo menos, é assim. A gente... já que se falou em futebol, aí a nossa amiga falando que a gente tem esse hexa, né? Que nós vamos... Imagina, defende, né? Goleiro. Então, trazendo essa simbologia, nós fazemos todas as frentes. Então, numa casa que tem essa dificuldade, como é que vai implantar, né? Vai fazer uma outra, vai trazer, vai... Então, essas dúvidas às vezes acontecem. E é importante que a gente entenda que a área da família vem para somar, vem para pensar juntos. Por exemplo, já tem o DIG implantado, né? Como é que a gente pode inserir um olhar no trabalho do DIG sobre a família? Como é que nós podemos fazer encontros com os familiares das crianças e jovens e adolescentes que participam daquela casa? Como a gente pode implantar um grupo de estudos naquela casa com temas específicos da família? Vocês têm um trabalho maravilhoso, que é um encontro da família. Então, essas atividades a gente pode ir partilhando do que já vem acontecendo para fazer do tamanho que a casa tem condições de fazer. Às vezes, como eu disse, poucos trabalhadores, como até Fred colocou, vamos pensar nas palestras
mensais, que tenha um tema que aborde aspectos específicos da família. Além do que, por exemplo, no atendimento fraterno, outro ponto que Fred trouxe, muito importante. Às vezes vem um membro da família, vem às vezes a família toda, mas é o membro da família que vai ser no atendimento fraterno. Se a casa tem essa percepção, esse olhar, ela vai colaborar com essa família. Nós precisamos incentivar, por exemplo, o Evangelho no Lar. Ah, mas o Evangelho no Lar é do departamento do atendimento fraterno. É junto. Vamos juntos percebendo isso. Vamos auxiliando, porque o grande, na minha percepção, Fred e Ivete pode colaborar, na minha percepção, nesse tempo do trabalho com a família, eu compreendo que a área vem para que a gente pense junto estratégias que possam ser desenvolvidas em todas as áreas, porque as áreas trabalham com a família. Né? A gente não pode pensar reunião mediúnica sem que aquele trabalho mediúnico esteja em prol da família, que possa estar sendo submetida ali a um tratamento espiritual, como também a família espiritual daquele ser desencarnado. Não é? O próprio trabalho do DIG é um trabalho específico. Sim, mas nós podemos estar juntos, colaborando, pensando estratégias e atividades que a família possa se sentir, principalmente, pertencendo à casa. Não é? Outro ponto importante, não podemos esquecer a família do trabalhador. Não é? Às vezes, nós trabalhamos, às vezes, num grupo de estudo, num grupo mediúnico, né? Anos com alguém, e a gente não conhece os familiares, ou então cada um está numa atividade específica. Naquele dia eu estou como evangelizador, então eu só vou naquele dia. Então, favorecer esse cuidado. É o olhar cuidadoso, é um olhar que ampara a família. Né? Então, essa medida de cuidado, de percepção, de trazer a doutrina, que a doutrina nos consola, que a doutrina nos ampara e nos esclarece. E nós temos aí uma bibliografia imensa, né, trazendo temas sobre a família. Né? Nós temos Joana de Ângeles, né, e muitos outros que falam dessa importância da evangelização da família. E esse é o propósito. Como a casa vai se preparar para evangelizar a família, a cuidar de todos nós, né? Nós somos uma grande família, mas tem os núcleos, como nosso amigo Fred falou, esse sistema, né? Então, a gente pensando a casa espírita como esse sistema familiar, que juntos vamos pensar em estratégias, atividades para o amparo. Então, esse primeiro momento é essa sensibilização aos dirigentes. Depois, nós podemos ver quais são as necessidades que cada casa tem, ver as pessoas que despertam interesse e querem, nossa, eu gostaria de estar à frente desse trabalho. E nós vamos construindo assim, juntos, unidos, um propósito de semear a semente do amor e família. Então, esse é o objetivo, esse é o cuidado que a gente precisa ter para que as atividades sejam realmente fortalecidas nessa união. Porque a gente sabe que é muito desafiador o trabalho de construção, não é fácil, né? Muitas casas hoje, depois dessa pandemia toda, quantas famílias estão necessitando desse amparo? Então, nós precisamos ajudar a nossa casa espírita a estar pronta para acolher os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores e daqueles que buscam o amparo, o socorro da doutrina, que realmente ela nos mostra, né? Porque ela é o Cristo vivo e ele traz na sua vivência. Se a gente for ver a história do Cristo, a história do Evangelho, o Cristo, ele evangelizava onde, gente? Nas famílias, nas casas, nos grupos, não é? Ele tinha esse olhar. Então, o primeiro evangelho no lar foi o Cristo que fez na casa de Pedro. Então, a proposta é essa, é a gente continuar
esse movimento lindo, maravilhoso que o Cristo deixou para nós, de que unidos, juntos, em família, nós vamos sim construir um mundo muito melhor. E é isso. Ivete e Fred, se queiram complementar aí alguma coisa. Eu acho que é isso, está perfeito. A única coisa que eu incluiria na sua bibliografia, que eu adorei, que é uma metáfora que a gente faz, assim, é lembrar que o primeiro livro sobre família, você citou Joana e os outros, né, que são, de fato, a nossa referência, mas o primeiro livro sobre família que a gente tem no movimento espírita chama-se O Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque quando você lê o Livro dos Espíritos, você fala assim, ele vai explicar de onde você veio, por que você veio, para onde você vai, por que você nasceu nessa família, papel do pai, papel da mãe, papel da infância, papel da adolescência, o mais novo cuidando do mais velho. Tal. Opa! E a gente está achando que a gente tem que fazer um trabalho para o cosmos, para o universo. Eu falei, não, querida, é dentro de casa. É para dentro de casa. Então, hashtag fica a dica. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Compartilhando aqui os comentários, a nossa colocou aqui, gostei da ideia de falarmos sobre família nas casas espíritas, para que ao dizermos na casa espírita eu me sinto em casa, poderemos também dizer lá eu me sinto em família. E o Lourenço Leirias complementou aqui, dizendo que tem sentido e que a área da família é transversal, perpassa por várias áreas da doutrina. Isso mesmo, perfeito. Perfeito, né? Então, agora vamos agora para a Ivete, né, Ivete? Você pensa que ia ficar só bonitinha aí, sorrindo com esse sorriso maravilhoso? De jeito nenhum. Ô, Meire, como ela é de casa, as perguntas mais difíceis você põe só para a Ivete, tá? Não é não? Não. Não dá ideia, Fred. Não dá ideia, olha aí, né? Ivete, fala para a gente, Ivete, você aceitou esse desafio, né, dessa área recém-criada, quando você aceitou naquele momento, né? E conversa com a gente, fala para a gente, assim, quais foram os desafios que você encontrou, que está encontrando para desenvolver o trabalho da área da família no estado de Alagoas. Então, o desafio maior é alcançar esse entendimento do que seja a área da família, né? E qual o trabalho que ela desenvolve. Aqui em Alagoas, agora com 2 anos, né? Já não é mais o bebezinho. A área da família, ela como mostrou o Fred, assim, ela veio, ela na verdade surgiu aos nossos olhos porque ela estava inserida na infância e juventude, e a gente vinha ali fazendo um trabalho sem se dar conta que já era a área da família ali atuando. Então, especificamente, isso ficou mais claro para a gente quando iniciou a pandemia, e a infância e juventude achou a necessidade, percebeu a necessidade de fortalecer os evangelizadores para que eles continuassem o trabalho de evangelização com os seus evangelizandos, buscando formas, né? Meios, através dos meios eletrônicos, enfim. E quando houve o distanciamento social, né, o isolamento, a gente, então, rapidamente veio a ideia, né, que não foi minha, mas chegou para as minhas mãos, as mãos da Valéria, que na época era quem estava à frente das atividades relacionadas à família, a roda de conversa. Naquele momento era voltada para os evangelizadores, mas com o andar da carruagem a gente percebeu que, na verdade, era um meio e muito poderoso, que a gente percebeu naquele instante, de fortalecer as famílias. Então, não só os evangelizadores, como a própria família do evangelizador e a família dos evangelizandos. E aí, então, no primeiro ano, foi se falando sobre diversas questões, muito mais no sentido de fortalecer as pessoas. E no segundo ano, sim, aí a gente já, com a ideia mesmo da área, já direcionou para as temáticas da família, com esse propósito de que a gente ampliasse o entendimento,
porque o que nós encontramos aqui, e esse ano a gente fez esse mapeamento, a gente foi ver quais eram as casas que já trabalhavam a temática da família, como era feito o trabalho, e a gente foi ver que estava muito relacionada ou à evangelização, infância e juventude, ou a assistência e promoção social. Então, quando se pensava em família, pensava em a família dos assistidos. E aí a gente foi buscar, né, aí, entrando na família, encontrando criaturas maravilhosas como o Fred, como o nosso Marco Leite, como a Mari Lourdes, o Alain lá do Maranhão, nossos queridos todos, né? O pessoal da Bahia, que já está muito à frente, Pernambuco. Então, a gente foi aprendendo com eles e ampliando o nosso entendimento, né? Ajustando o nosso entendimento para poder ajustar o entendimento dos que aqui se encontravam, para perceber que família é, como diz o Lourenço aqui, né? É transversal, é um tema e é uma área que perpassa por todos os setores da casa espírita. Então, a gente precisa, sim, porque primeiro, nos nossos encontros, a gente ficava se perguntando, né? Onde é que atua? A gente vai implantar o Evangelho no lar, né, Fred? Tinha muito essa discussão. Vai implantar o Evangelho no lar? Não, mas quem implanta o Evangelho no lar é a assistência espiritual. Não, não é. Vai cuidar dos assistidos? Não. E aí a gente foi ajustando e entendendo que a gente está aqui para passar por todos esses setores, dando esse suporte quando ele surja, né? No caso de a Mari Lourdes falou aqui da área da mediúnica, aí de repente um jovem está lá com problemas, com questões espirituais, a família fica sem saber como conduzir, a gente vai dar o suporte, né? Então aqui em Alagoas a gente está trabalhando muito essa interação e essa integração entre as coordenadorias, se auxiliando, se dando suporte. Então, conseguimos, nesse ano de 2022, essa parceria com a parte de estudos, né, da área do estudo em si, e a gente ficou responsável pelo último domingo de cada mês, trazendo uma roda de conversa, né? A gente tem aos domingos aqui, a federação tem a sua doutrinária, e é de responsabilidade da área de estudos, e a gente, então, pegou isso para a gente. O último domingo se fala sobre família, e se fala dessa forma mais dinâmica, trazendo alguém de fora e tirando as dúvidas, né? Tirando as dúvidas, respondendo aos questionamentos que são tantos e estão em todos os lugares, né? Principalmente na nossa família, né? O trabalhador espírita, para ele poder, como diz aqui a Zezinha, para ele poder preparar esse ambiente da casa espírita para ser o lar daquele que chega, seja em busca de alento, seja para servir, precisa, então, ser acolhido, precisa ter a sua família acolhida. Então, cada um ali dando as mãos e fortalecendo, né? Fortalecendo essa célula primeira, que se ela não funciona, se ela está meio capenga, todo o resto fica, né? Então, para chegar à casa espírita e poder dar do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa boa vontade, a gente precisa estar bem em família. E aí a gente está trazendo esse entendimento mais amplo da necessidade, por exemplo, do estudo, né? A área da família nacional está trazendo fazendo mapeamento, né, das casas em nível de Brasil, que já estudam temáticas relacionadas à família, que já tem esse estudo instituído. Então, fazendo esse ajustamento para a necessidade do estudo, né? E ampliando para o entendimento que família não é só a família dos assistidos, é a família de todos que atuam e que são beneficiados ali na casa espírita.
E eu quero só dizer que eu adorei, viu, Zezinha? Essa ideia de chegarmos à casa espírita e dizer eu estou em casa, e de chegar em casa e trazer junto a casa espírita, né? Eu lembro sempre do Chico Xavier, quando ele dá orientação a alguém que pergunta: Chico, minha casa está com tanto problema, queria trazer os meus familiares para cá. E ele diz: não traga não, leve a casa espírita para dentro do seu lar. Né? Então, sim, é esse intercâmbio, não tem como dissociar. Perfeito, Ivete, perfeito, perfeito, perfeito. Gente, deixa a gente aqui compartilhar rapidinho com vocês uma situaçãozinha. Porque o papo está tão bom, tão gostoso, tem tanta coisa assim para a gente refletir e trazer, que o tempo não passa, o tempo ruge. O tempo ruge, está rugindo o tempo aqui. Então, a gente vai usar de uma estratégia aqui para a gente poder tentar contemplar as coisas aqui de forma mais coletiva, não é isso, Jade? Isso mesmo. E aí a gente quer propor o seguinte: vamos lançar uma pergunta para os três. E os três agora vão conversar aqui com a gente. Essa para ser a última pergunta do nosso bate-papo. Tudo bem? Vocês topam? É pergunta surpresa. Não era até a meia-noite, gente? Eita! Café e família é assim, né, Fred? E o momento da meia-noite, né? Café e família, né? Gente, o momento da meia-noite vai ser no outro plano, Fred, em desdobramento. Então, com um cafezinho aqui, vocês não serviram um bolinho de nada. Qual é o bolo da região que vocês servem, gente? Qual é aí? Macaxeira. Bolo de macaxeira. Milho. Outro dia, quem foi que estava aqui no chat, Meire? Foi a Edileide? Não, foi isso. Foi a Tereza, se eu não me engano. Foi? Ficava com bolo de macaxeira quentinho. Estou com bolo de macaxeira quentinho acompanhando o café com Bezerra, e quem conseguia apresentar o café só com água na boca. Realmente. Péssima. Adoro bolo de macaxeira. Pois é. Então, gente, vamos lançar a pergunta para vocês, para que vocês possam deixar como forma de orientação para quem nos escuta. São trabalhadores de casas espíritas, trabalhadores do movimento espírita, pessoas que por algum acaso vieram parar aqui nesta noite de hoje para ouvir falar da área da família e que talvez tenham se sentido interessadas ou interessados em contribuir com esse trabalho. Como posso, então, contribuir com o trabalho da família na casa espírita? Que orientação que vocês dariam para esses trabalhadores? Pode falar, Ivete, à vontade aí. Tá vendo? Ó, deixa eu começar assim, que eu falo muito, né? Então deixa eu começar logo, porque senão eu falo demais da conta. Olha só, quer colaborar com isso? Então vamos entender algumas coisas importantes. Primeira coisa, sem desespero, sem pressa, sem correria, se envolva com a casa espírita. Por quê? Para que você possa entender o contexto das pessoas que frequentam lá. Pelo amor de Deus, faça o ERD, frequente grupos de estudo, frequente palestra da casa. Por quê? Porque a gente tem que entender que o grande desafio nosso no campo doutrinário da área da família é falar de espiritismo e família à luz de espiritismo. Então, não adianta, em hipótese alguma, eu tentar falar de família com meus preconceitos, com a minha visão de família. Porque na minha família é assim, desculpa, jogue fora esse seu conceito. Não serve de nada. Mas está dizendo que minha família é ruim? Não, eu estou dizendo que cada família brasileira, cada família lagoana, cada família nordestina e do resto do planeta tem sua peculiaridade. Então, eu tenho que dizer, o que o Espiritismo fala sobre isso? Mas a menina engravidou na adolescência, que absurdo. Eu falei, que absurdo não. Porque você já foi adolescente. E talvez você seja filho de uma mãe adolescente. Mas o pessoal separou. Talvez você seja filho de um casal que separou. Ou você seja filho de um casal que era bígamo, mas que você não sabe a história. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é despir dos preconceitos e encher de espiritismo. Então torne-se espírita plenamente. Nós não somos, nunca seremos. Mas o espírita no sentido de viver o cristianismo é que não julga,
que não tem preconceito. A Mari falou uma coisa maravilhosa, a capacidade de acolher, de não julgar. Então, se envolva com isso. Depois, de forma paulatina, vá conversando com a Casa Espírita, assim, quais são as possibilidades que a gente tem. É de implantar um grupo de estudo de temáticas familiares? É como a Ivete colocou, pô, Ivete, parabéns, que feliz de ouvir você isso aí. Ah, é um dia por mês que a gente conseguiu colocar na reunião doutrinária. Que lindo esse caminho. Esse é o caminho que mais nós estamos tentando divulgar para o Brasil inteiro hoje. É um dia na semana, numa palestra doutrinária, né, pública, mas que se faz sobre família. Mas não é falar sobre família conceito, família espiritual, família material. Não, não, é muito mais do que isso. É um tema de família. O tema hoje é recasamento. O tema hoje é separação. O tema hoje é aborto. E aí? O tema hoje é união homoafetiva. E aí, vamos conversar o que o Espiritismo diz sobre isso. Para as pessoas lembrarem, porque muitas vezes a gente entra numa bolha e fala assim, não, não, está tudo certo, na família é isso aqui. E a gente começa a repetir os conceitos de família que estão colocados aí no mundo afora, da família que tem um modelo único, e aí a gente começa a ver que as famílias estão desestruturando, não é porque o modelo está errado, é porque as famílias pararam de acolher. Né? Eu trabalho muito com adolescente e com jovem na minha profissão. E eu falo assim, vou me permitir citar esse caso, já que me veio a intuição aqui agora, então vamos citar ele. Assim, de um jovem brilhante que a gente tinha no ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, brilhante. Aquele menino perfeito, maravilhoso, tal. Mas no segundo ano do ensino médio, ele se descobriu homossexual. E a família o rejeitou completamente. Ele foi expulso de casa, ele foi viver na rua. Com o auxílio da mãe, ele tinha o que comer. Quem que vocês acham que acolheu esse jovem? Uma casa de caridade, uma família cristã, que segue os preceitos de Deus, que estão lá no Velho Testamento? Não. Quem acolheu ele foi uma rodoviária e o traficante de droga. Foi quem acolheu ele. E a minha pergunta é, quando é que nós vamos perder ele de vez? Para o vício? Para o suicídio? Para o assassinato? Para o tráfico? E hoje, graças a Deus, eu não sei como, ele ainda não morreu, ele está vivo. Então, para mim, já é uma vitória. Mas eu fico me perguntando, se a gente não é capaz de acolher um filho nosso numa opção de vida ou numa orientação de vida diferente da nossa, para que a gente tem família? Questões como essa, a gente precisam aparecer na casa espírita. E aí, para não ficar no caso de uma afetividade só, me permitindo ir mais um caso, assim. Ah, mas teve uma separação na minha casa. Eu falei, tá bom, vamos conversar sobre isso. Porque quantas pessoas lutaram no máximo pelos seus casamentos, mas ficou inviável. E aí a gente, em vez de acolher as pessoas, e vamos construir uma vida nova, e é isso mesmo, nós somos individualidade, ninguém nasceu colado, não deu certo, então se prepara, vale da experiência, resgata a amizade com a companheira ou com o companheiro, mata o ódio, deixa o ódio para trás, literalmente, fala assim, que sejam felizes e reconstrói sua vida. E se tiver prole, que mantenha a amizade em prol da prole. Nós precisamos conversar sobre isso, porque senão nós vamos ficar igual a massa moralista que está imperando nesse país hoje, causando uma imensa dor e um imenso sofrimento. Então, ou seja, que a gente possa estar vigilante a isso. Eu acho que o movimento espírita, eu confesso, era um dos que no começo não entendia muito o sentido da área, mas hoje eu falo, hoje ela tem um sentido muito grande. Ou a gente fala sobre isso, ou a gente vai sentir as dores de quem se omite. É tão importante isso que você fala, Fred, porque trabalhar pela família não é trabalhar por um modelo cristalizado que já não se sustenta mais. É trabalhar por inclusão, é trabalhar por acolhimento, é trabalhar por compreender o outro, acima de tudo. E eu vou dar só um spoiler aqui. 2023 a gente já vai começando assim, porque eu acho que a gente precisa falar as palavras, sabe? Tornar claro. A doutrina espírita veio para nos instrumentalizar para a gente poder andar pelo mundo sabendo para onde está indo. Então, a gente vai começar o ano de 2023 com janeiro, a roda de conversa, Jorge Elahá falando com a gente sobre homossexualidade e família.
E a gente vai, em fevereiro, no acampamento da família espírita, com a temática Jesus no Lar. É isso. Maravilha. Nós vamos todo mundo para Lagoas, estou percebendo isso. Vamos sim. Já que estamos de spoiler, né? Vamos dizer também que em julho, o Congresso Alagoano, tema família. Família. Olha aí. Eu, Tá se vendo, fosse vocês, já fazia a mala, vinha logo o café e o bolo de macaxeira, a gente Oxe. garante. Tá Pronto. bom? Era a única coisa que eu ia pedir. O resto, não tem problema. Tem café, tem bolo de macaxeira, estamos na Lagoas. Tá pronto, tá pronto. Isso mesmo. Eu só dando a minha pequena contribuição aí, né, nessa questão do trabalhador, o que o Fred falou é muito importante, porque você está aberto ao diálogo fraterno. Você estar aberto a trabalhar com pessoas, você estar aberto a trabalhar em grupo, não é? Porque o Cristo nos ensinou que esse é o grande trabalho do Evangelho, é trabalhar juntos, trabalhar em grupo. Então, quando a gente está com essa vontade e a gente quer trabalhar com o outro e está aberto ao diálogo fraterno, com certeza já está um grande passo. E, principalmente, está nos estudos da doutrina, porque é o que vai nos basilar, é a base de todo o trabalho. E olha só, com esse trabalho de vocês aí, pronto, eu já estou arrumando a mala, viu? Vem-se embora. Cantinho de mãe sempre tem um lugarzinho, não tem essa não. Oh, Meire, mas é gostoso, viu? Porque eu sei que isso acontece em todas as áreas, mas a área da família é assim. A gente troca, a gente aprende, a gente, sabe, é muito bom isso. Trabalhar em conjunto, eu acho que é isso mesmo que Bezerra queria dizer, né? Sim, sim. Com certeza. Juntos somos mais, né? Por sinal, vou contar um babado aqui, hein, gente? Não sei se vocês usam babado aí no Nordeste, no dia de vocês. Assim, olha que curioso. Para a gente estudar. Bezerra casou 2 vezes. Bezerra, hein? Casou 2 vezes. E para complicar a história, ele casou a primeira vez, a esposa dele desencarnou, ele casou com a cunhada. E Bezerra casou com a cunhada. E teve mais alguns filhos, que a conta eu já perdi. E detalhe, teve um monte de filhos, diga-se passagem. Então, assim, Bezerra é um caso de estudo de família. Olha que fantástico isso. Olha, que café mais abençoado esse aqui do nosso Alagoas. Então, olha só, está entendendo isso? E a gente finge assim, não, a gente se desumaniza, gente. A área da família veio para nos humanizar. Sabe assim, nós somos pessoas encarnadas, com fragilidades, mas com infinitas possibilidades. E a área da família vai assim, vamos conversar sobre isso então? Por quê? Porque a gente se sente acolhido. E aí, a gente vai ter na casa espírita, que é o nosso desejo, a Ivete citou muito bem aqui, comentando a Maria José, a gente vai ter na casa espírita a extensão da nossa casa. Sabendo que lá tem gente que é humana como eu, que tem problema como eu. A gente estava brincando com uma pessoa de outra região do nosso estado aqui recentemente, dizendo assim, a área da família é a única área que a pessoa fala assim, gente, eu não vou poder ir na atividade hoje não, que eu estou com um problema em casa, vou cuidar da minha mãe. Eu falei, que ótimo! A gente não fica chateado com isso, a gente fica feliz. Né? A Mariluz ainda participa com a gente aqui nas atividades da área nacional e fala assim, gente, olha, hoje eu não posso pôr não, porque eu vou ter aqui aniversário da minha esposa, né? Ou meu aniversário e tal. Assim, não vou na reunião. Que ótimo, fica aí mesmo. É a única área que não cobra a presença. A gente quer que você esteja, mas olha só, tem uma demanda em casa, cuida dela primeiro. Porque vai dar tempo de fazer as 2 coisas, mas não descobre lá não. Porque aqui dentro da sua casa, aí dentro da sua casa, é o seu porto seguro. Nunca deixe de cuidar do seu porto seguro. Muito bom. E eu acredito que fecha aqui com o comentário da Edileide. Esse assunto enche a casa espírita de muito amor. Falar de família enche a casa espírita, enche os nossos corações. Perfeito, Edileide. A gente nem sentiu que a hora passou, a gente nem sentiu que o café esfriou. O assunto é tão bom. Mesmo assim, a gente toma ele. Gente, eu nem comecei a falar ainda. Já está acabando. Pois é. E eu ainda estava aqui com um monte de coisa anotada. Eu estou até com o tablet aqui, ó, um monte de coisa. Não seja por isso, ó, gente. 2 horas da manhã, o Aeróbicos passa recolhendo cada um em casa. A gente vai continuar esse café aqui com Bezerra, só que não vai ser mais café, vai ser o caldinho verde.
Aí você prepara. Deve ter alguma coisa correlacionada no mundo espiritual a respeito do café, porque não é possível, não. Deus é misericordioso, minha filha. Deve ter café e cuscuz, não é possível, não. Tem um cafezinho, cuscuzinho, um bolinho de macaxeira, eu tenho certeza. Nery, eu falo exatamente sobre isso. A gente lê Nosso Lar, né? Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica no estado do Rio de Janeiro. No Nordeste, tem que ter uma colônia espiritual mais elaborada, sabe assim? Com um cafezinho, com um bolinho de macaxeira. Diz o poeta, ado, cada um no seu quadrado. Nordeste, cafezinho, cuscuzinho, bolinho de macaxeira, é diferente. A gente tem que ter a evolução é um processo, minha gente. A gente vai desapegando assim, paulatinamente. Calma. Café não, calma. Então, se preparem. 2 horas, todo mundo vai ser recolhido para continuar. Aí sim, vai ser café mesmo, né? Café com cuscuz? Não, cuscuz não. Vamos pausar não, mas um cafezinho tem que ter. Qualquer coisa, fala lá com os mentores que foi a Meire que prometeu que ia ter café, tá? Oi, tá com a falha aqui no áudio. Deu uma falha no áudio. A Mary Jane que prometeu. Vou falar com o meu namorado, o Homem-Aranha, para ele resolver essa situação. Muito bom. Muito obrigada, Fred, Mari Lourdes, Ivete, por esse momento tão enriquecedor e que, de fato, encheu os nossos corações de alegria por nos sentir, eu pelo menos me senti em família, aqui na cozinha de casa, tomando um cafezinho e conversando sobre família, sobre unificação, sobre casa espírita. Muito obrigada. É isso mesmo, gente. Obrigadão aí por ter aceito esse convite, né? E outros virão, não tenhamos dúvida de forma alguma. Outros cafés do Bezerra virão, com certeza, né? E os nossos corações ficaram bem quentinhos mesmo, e nos fez refletir sobre a nossa família, né? E essa relação da nossa família com a própria instituição, com a Casa Espírita. Eles estão lá dentro, onde é que estão nossos filhos? Onde é que estão as nossas famílias? Estão junto com a gente, né? Coisas para a gente refletir e trabalhar, né? Mas o programa vai ficando por aqui, né, gente? Mas daqui a 15 dias, né, isso, Jade, nós vamos retomar com mais um Café com Bezerra. Anotem aí, pessoal, dia 4 de novembro. Pode dar um spoiler? Já que a gente falou de cuscuz, só assim, só para vocês sentirem quem vai estar com a gente. É só um nomezinho assim que a gente vai falar, porque o tema vai ser infância e juventude. Já que a gente falou de família, vamos falar de infância e juventude. Já que a gente falou de cuscuz, pensem aí, Sandra Borba, para continuar essa conversa com a gente. Maravilha. Vocês já se programam dia 4 de novembro. E outras virão por aí também nesse dia. Aguardem. Sandrinha não estará sozinha. Outras estarão juntos conosco no próximo Café com Bezerra. Anotem a data, 4 de novembro. Deixa registradinha aí, separa a xícara, a canecazinha, o cafezinho, o bolinho de macaxeira, cuscuz, bolo de milho, que vocês quiserem. E nos acompanhem. Sininho. E a gente se encontra aqui no FEAL TV às 20 horas, das 20 às 21. Muito bom. Vamos então, a gente já finalizando com os corações cheios de gratidão. Vamos convidá-los agora a fechar os nossos olhos, quem assim preferir, aquietando as nossas mentes, asserenando os nossos corações, respirando lenta e profundamente e nos permitindo sentir o abraço acolhedor e amigo do nosso Mestre Jesus, que se coloca diante de nós como irmão mais velho, a nos convidar e a nos relembrar neste instante que todas e todos nós somos parte fundamental, somos parte integrante dessa grande família, que é a família universal. Células importantes e extremamente especiais, que são convidadas a seguir com Ele, de mãos dadas, seguindo os seus passos e em seu nome amando, nos esforçando para amar cada vez mais. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos contigo, aprendendo tanto sobre essa doutrina que
nos esclarece, que nos orienta, que nos consola, que nos mostra os direcionamentos a seguir em momentos tão tumultuados em que nós vivenciamos, mas seguimos firmes, perseverantes e confiantes de que tu estás no leme, conduzindo as nossas vidas sempre. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, até o próximo Café com Bezerra. Boa noite, pessoal. Boa Beijo. noite. Obrigadão.